Boa tarde, família. Sou eu de novo, o Emerson, conhecido também como Magos Nexus, aqui no Portal Nexus. Esse é o nosso canal, o nosso quadro, o Caminhos do Mago, onde eu trago as virtudes do mago. Antes de qualquer coisa, quero fazer aquele alinhamento com a gente. Aqui no Portal Nexus, nesse quadro em específico, que traz essa continuidade agora, eu quero dizer que aqui não é um púlpito, aqui não é um palanque. Eu não quero chegar aqui, ligar essa câmera e parecer uma pessoa, alguém que sabe tudo. Eu não quero parecer alguém que é dono da verdade. Porque eu acredito que, assim como você, eu sinto a verdade pulsando em mim. E volta e meia, sou uma pessoa que tropeça nas próprias pernas, no próprio caminho, nas próprias coisas. O que me move é a vontade de mudar o meu destino, de transformar a minha vida, de alterar o meu próprio caminho. Isso, para mim, é o poder de ser mago. Entende? Eu não consigo ficar satisfeito com a impunidade, com a dor, com a tristeza. E isso me faz ir atrás de buscar formas mais nobres, sabe? De curar a mim mesmo. E aí você pergunta, curar de quê? Curar das aflições, das mágoas, das confusões que a existência acaba por impor a todos nós. Eu acredito que talvez, quando a gente senta assim para conversar juntos, a gente possa ajudar uns aos outros a caminhar melhor nessa jornada, sabe? E aí, os assuntos que trago têm marcas da minha experiência, como em coisas que eu já vivi, que eu já observei, que eu tenho aprendido. Coisas que eu busco estudar, que são marcas de um corpo que é negro, que é pan, que já criou conteúdos até adulto e que hoje pisa nesse chão de periferia. Que é desse lugar aqui que eu falo, sabe? E não é para esgotar as nossas dúvidas, mas é para fazer perguntas importantes. Então, eu deixo um convite aqui, que é para que você que está chegando venha de cabeça aberta, com carinho, sente do meu lado aqui, na minha frente, e vamos refletir, porque, assim como você, eu estou aprendendo. E hoje, a nossa virtude é uma mestra bem dura, mas ela é muito necessária. Eu chamo de a pedagogia da queda. Eu já peço desculpas antecipadamente pelos sons externos, pois estamos em obra nos arredores e não tem muito o que fazer. Mas acredito que não vai atrapalhar o som. Isso não vai ser um problema pra gente. Dando continuidade, sabe essa sensação de que o mundo está desabando? Que os nossos erros e as nossas escolhas, que as circunstâncias podem jogar tudo que nós temos por terra? A gente vive em um tempo que vende a nossa imagem e vende a imagem de uma vida impecável, de uma produtividade sem fim, onde o sucesso é linear. As redes sociais se tornam vitrines de acertos, mas a realidade que vivemos aqui fora é de uma outra matéria. Pensar essa pedagogia da queda é tentar corrigir essa distorção. Essa de que a gente só aprende acertando. Ela vem nos lembrar que nossos tombos são, na verdade, momentos de grandes revelações. Que errar, que cair, que falhar não é um desvio de rota. Na maioria das vezes, é a própria rota. Já temos exemplos, historicamente, que muita coisa sempre foi assim. Das grandes tradições filosóficas, das grandes tragédias gregas, aos mitos afrodiaspóricos, sempre há algo que nos conta que na ruptura
é que a gente encontra a sabedoria e que ela passa a ser forjada. Para entender melhor essa virtude, a gente precisa cavar um pouco e pensar o que significa a ideia de queda. E eu vou trazer alguns nomes e conceitos nisso. E pensar a ideia de queda como um evento que ensina desde antigamente. Em muitas culturas, ela não é vista apenas como uma forma de castigo, mas é uma condição. Se a gente fizer um resgate histórico para poder aprender sobre a nossa terra e pensar nas divindades, tem uma que é muito demonificada, principalmente aqui no Brasil, que vem das culturas afrodiaspóricas e muito conhecidas. E aqui eu vou falar de Exu. E por favor, vamos manter a linha sem preconceito. Exu, que é o orixá da comunicação, e temos o exemplo de que a força é quem bagunça a ordem para que novas possibilidades surjam. E, de novo, eu já quero pedir para que não achem que eu estou tentando lhe empurrar a religião a goela abaixo, tá bom? O nosso papo é para mentes mais abertas e que entendem a importância da nossa cultura. Voltando. O erro dentro dessa lógica não é uma falha moral, mas um movimento de reordenamento. Já na filosofia estoica, e aqui é certo que muitos de vocês conhecem bem, e provavelmente sem os preconceitos, temos o exemplo do imperador romano Marco Aurélio, que escrevia que o que impede a ação favorece a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. É também a base do que Ryan Holiday sintetiza em o obstáculo é o caminho. E ele diz assim: aquilo que te faz tropeçar é exatamente o material para o seu crescimento. Já aqui no século XX, mais pertinho da gente, existe um argelino chamado Albert Camus, que também falou sobre a queda, mas de um jeito que até corta a nossa alma. Ele tem um livro chamado A Queda, e o protagonista confessa ser uma pessoa falha e percebe que a sua bondade era apenas vaidade. Ele diz uma frase que chega a ser um soco no estômago, e é assim: a única coisa simples no meu caso é que nada tenho. Sim, fui rico. Não, nada a repartir com os outros. A queda, para Camus, o autor, é o momento em que a máscara cai e a gente se vê como realmente é. Um ser que não pode se julgar puro ou inocente. Que precisa parar e olhar para as ações que comete no mundo, sem culpar o mundo ao redor e lidar com as consequências dele. É doido, né? Mas é também libertador. No curso que eu tenho feito de especialização, a gente cita uma psicóloga de referência chamada Kristin Neff. Ela produz um estudo sobre um pilar muito importante, é a autocompaixão. Ela diz que, abre aspas, todo ser humano está no mesmo barco, fecha aspas. A nossa falibilidade, o ato de falhar, é uma experiência humana compartilhada. O erro nos isola quando a gente se envergonha, mas nos conecta quando a gente entende que ele é parte da condição de estar vivo. Portanto, a origem da pedagogia da queda é esta: reconhecimento multifacetado. É a interrupção que gera o novo, que nem Exu, sabe? É a consciência da própria vaidade, como disse o Camus, e a certeza de que não estamos sozinhos nessa, como diz Neff. Entende o conceito? É um conceito que nasce da observação da vida e se consolida na filosofia. Entenda que não se trata de uma apologia ao erro, mas da aceitação radical, honesta, de que ele é um componente estruturante da nossa humanidade. O errar é humano. Mas como essa virtude vai ganhar um corpo no nosso dia a dia? Na prática, a pedagogia da queda se manifesta na forma como a gente reage ao nosso próprio fracasso e ao fracasso dos outros. Tirando por mim, por várias vezes na minha jornada foi necessário voltar 2 passinhos atrás, sentar lá no fundo do desfiladeiro e entender que o meu mundo precisava se reorganizar. Eu tive que parar de culpar pessoas, acontecimentos e normas, e entender
a minha responsabilidade nas coisas que me levaram até ali. E não é uma viagem ao paraíso, tá? Pelo contrário. Mas, como aprendido com Christian Neff, autocompaixão se torna uma ferramenta de ajuda extremamente importante para voltar a subir de novo. Então, a forma de trabalhar essa virtude é ter a capacidade de, após um rompante de raiva ou uma decisão impulsiva, você parar, respirar e perguntar: o que esse episódio me mostrou sobre mim mesmo? Em vez de buscar um culpado para se eximir, você busca a lição para poder se curar. Você compreende a diferença? Na fala, ela aparece como se fosse um "eu errei", que não é sussurrado pela gente, mas é dito como uma coluna ereta, com cabeça erguida, ciente dos próprios passos. Eu errei. Ciente de que aquela confissão é um ato de força e não de fraqueza. A vulnerabilidade, como diz Brené Brown, é a mais precisa medida de coragem. Ela diz assim: não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. É muito difícil reconhecer a necessidade de ser vulnerável. Eu sei muito bem. Ainda mais pessoas como nós, pessoas que dão conta, pessoas que passaram a vida tendo que fazer de tudo para não deixar a vida passar por cima da gente. Mas ser forte o tempo todo tem um preço e é muito alto. Às vezes é alto demais. Então é bom você refletir sobre isso, refletir sobre si e sobre o momento certo de ser vulnerável. A ajuda profissional é válida às vezes, tá? Mas a dica é que cada um deve se entender primeiro, sabe? E entender o momento certo. Agora, pense como essa ideia pode ser útil no trabalho, por exemplo, onde um líder cria um ambiente de segurança psicológica, como ensina a professora Amy Edmondson, onde a equipe pode reportar uma falha inteligente sem ter medo de retaliação, porque entende que a inovação nasce da experiência e, por vezes, do próprio erro. Pense na nossa casa, em um pai e uma mãe que admite para o filho que foi injusto na bronca que sente, que deu e que sente muito. Ou mesmo de um filho que passou dos limites e entende o seu ponto e chama seus pais para conversar e fala: eu errei, me desculpa. Pense com as nossas amizades, que em vez de dar as costas quando você tropeça, te oferece um abrigo para você se reerguer e ter apoio. Mas vamos ter atenção, pois sempre haverá a versão colonizada e distorcida nessa virtude. O que a gente precisa evitar e tomar cuidado por aí. A versão distorcida é quando a ideia de aprender com a queda se transforma em um discurso vazio de coach. Aqueles que romantizam o fracasso alheio enquanto pisa nos outros para não cair. É o chefe que usa o erro do funcionário para poder precarizar ainda mais o trabalho, dizendo que é uma oportunidade de aprendizado, enquanto está te adoecendo. É o espiritualismo genérico que te culpa pela sua desgraça, como se você tivesse atraído a queda para você. A verdadeira pedagogia da queda não é um conformismo. Não é demissão da responsabilidade. E não pode ser uma arma de dominação do outro. Ela é, antes de tudo, um ato de honestidade consigo mesmo e de cuidado com o coletivo. Devemos lembrar que trabalhamos essa virtude por ter interesse de se autoconhecer e não de ditar regras sobre a vida do outro, certo? Como em todas as outras virtudes, existem sombras a serem equilibradas. Lembram que Jung chama de sombra, né? De uma forma resumida, aquele lado nosso que precisa ser trabalhado é a sombra. Então, essa virtude entra em cena para equilibrar sombras muito específicas. A primeira delas é o perfeccionismo, daquele tipo muito exagerado, aquele que te paralisa antes de agir pelo medo de errar. A segunda é a arrogância do que se acha imune ao tombo, o sujeito que não admite uma falha e constrói castelos de mentiras para proteger a própria imagem.
A pedagogia da queda chega tentando ser um antídoto para esses sintomas, principalmente a paralisia e para a empáfia. Ela também estabiliza ou tenta estabilizar o vício do julgamento, pois quando você se reconhece falível, dificilmente apontará o dedo com a mesma ferocidade para o erro de quem está ao lado. Bem, se você for uma pessoa com o interesse de seguir um caminho ético e virtuoso, acredito eu que está pensando nas relações ao seu redor, não estaria? Aí você percebe que, como escreveu Pondé em O Homem Insuficiente, ele diz assim: a nossa condição original é a da insuficiência e que a arrogância é uma ilusão que nos fragiliza. E qual a caricatura que pode surgir por aí? Bem, a caricatura dessa virtude é aquela pessoa que cai e fica ali no chão, deitada eternamente, fazendo da queda uma identidade paralisante. Ou, ao contrário, alguém que usa essa ideia de estar sempre aprendendo para nunca se firmar em compromisso algum. Uma eterna desculpa para a irresponsabilidade. É o sujeito que diz, errar é humano, para poder justificar o mesmo erro pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez, sem nunca se reavaliar de fato. Esses são muito perigosos. A gente tem que evitar estar por perto, porque a irresponsabilidade deles gera consequência para todos ao redor. E aqui um alerta de amigo. Sabemos o quanto de gente ruim e mal intencionada existe no mundo afora. Tais pessoas podem usar dessas mesmas ideias para instrumento de dominação. Por isso, é muito bom compreender o que está sendo dito aqui e com muita calma. Pois quando sistemas de poder se apropriam desse discurso que estou fazendo para te convencer de que a culpa pela sua queda social é exclusivamente sua, como se o racismo não existisse ou como se a falta de oportunidade fosse uma falha de caráter que você precisa aprender a superar, isso é um erro. Aí essa virtude não é virtude, é cinismo. Aí ela começa a adoecer a gente. Por isso, é preciso ter sempre um olhar crítico. A sua queda pessoal tem também uma dimensão coletiva e estrutural. Qualquer coisa, volta ao vídeo, escuta de novo, tá? Esse alerta vale para todas as virtudes anteriores e todas que vão vir depois. Sempre precisa ter cuidado com pessoas que tentam dominar a gente. Vamos para um exercício prático. Eu vou te convidar a 3 práticas para cultivar a pedagogia da queda na sua vida. Mas de novo eu vou precisar lembrar uma coisa. A tarefa de trabalhar a queda é uma coisa que dói. É uma coisa que é dura. Precisa de tempo, de processamento, de reflexão, de pausa, de retorno. Então, por favor, seja o máximo de carinhoso consigo mesmo. Tenha autocompaixão, e autocompaixão é um exercício contínuo de tentar melhorar como a gente se acolhe nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, tá bem? E eu digo isso por experiência própria. Então, só exercite esses exercícios depois que você se sentir mais preparado para isso, tá? O primeiro deles é um diário das quedas. Você pode ter um bloco de notas ou um caderno. Eu acho muito mais interessante ser escrito à mão. Sempre melhor. No fim do seu dia, anote uma situação que você sentiu que foi mais falho, que não deu conta, ou que você agiu de uma forma que é contrária aos seus valores. Por quê? Porque quando você olha para aquilo que você está escrevendo, já ajuda muito. E lembra dessa frase aqui, O que isso me ensinou sobre mim mesmo? E como eu posso agir diferente numa próxima situação? Porque esse exercício transforma o desconforto material em autoconhecimento. E às vezes você não vai ter essa resposta na hora. Ela vai vir com a vida, depois. Mas só de você olhar, já vai te ajudar.
A segunda é um ritual do autoacolhimento, onde a gente vai acolher o quê? O nosso erro. Quando a vergonha bater forte, não fuja não. Pare por um minuto, coloque a mão no seu peito e respira. Reconheça a sua dor. Isso dói, eu errei. Acolha a si mesmo. Se precisar, se recolha num ambiente mais calmo. Lembre dessa frase aqui, ó, da Tara Brach, que diz assim: essa é uma experiência humana. Eu não tô sozinho nessa sensação. Significa que sentir vergonha porque errou é algo que todos nós passamos. Não é uma coisa que tá acontecendo só com você, tá bom? E eu mesmo já passei várias vezes. Então, pega leve com você quando isso acontecer, tá bom? Aproveite esse lugar e investigue sem se martirizar. Qual é a necessidade que meu erro estava tentando me atender? Deixe isso ecoando em você. Uma hora essa resposta vai vir. Lembre-se que tudo isso aqui só funciona para evoluir se a gente criar um hábito que é o hábito de refletir. E esse hábito de refletir a gente faz no fim do dia, tá? E nutra-se com a promessa de que você pode aprender com isso em vez de se destruir. Porque não adianta você refletir sobre as coisas e ficar se punindo. Vamos lembrar da autocompaixão. E por que o hábito de refletir sobre as coisas é importante? Porque quem erra e não para refletir, entendeu como errou e procurar mudar, vai continuar errando. Entende? Alguns de nós têm falhas muito profundas, têm traumas que são angustiantes. Um ato de muita coragem pode ser o exercício muito bom também, que é de saber a quem, aonde, a quando pedir uma ajuda. E aí pode ser uma ajuda profissional, pode ser ajuda até de um amigo, mas ele tem que saber que amigo que é esse, pode ser uma pessoa da sua família, tem que saber se essa pessoa é confiável. Entende? Tem algumas coisas que a gente tem que abrir a vulnerabilidade só de um momento muito importante, uma pessoa muito importante. Então eu aconselho que sim, dependendo da sua situação de vida, uma busca profissional é muito importante. E entenda que isso não é fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem e um ato de amor próprio. Agora, aquele momento que temos reflexões para o espelho. Tem essas reflexões que doem, que fazem a gente questionar a nós mesmos. Eu sei que dói, mas é muito necessário. E aí você guarda esse questionamento para o seu caminho. Para quando você estiver diante do seu espelho, estiver no banho. E lembre-se de se acolher quando fizer isso, não se puna. Pergunte para si mesmo: em qual área da minha vida eu tenho medo de errar ao ponto de nem sequer tentar? Quando alguém me aponta um erro, a minha primeira reação é escutar ou me defender? Tem alguma queda que eu mantive em segredo por vergonha e que, por não ser acolhida, está me adoecendo em silêncio? E a pergunta mais dura: eu estou usando a ideia de aprender com os erros como desculpa para repetir comportamentos que ferem a mim e aos outros? Por fim, como praticar a autocompaixão nesse processo? Pois, como lembra Christian Neff, não se trata de bater na própria cabeça com um pedaço de pau, mas de um abraço lúcido que reconhece a nossa falha. E ainda assim diz: eu posso fazer melhor. Eu vou fazer, porque eu me importo comigo mesmo. Bem, toda virtude pode ser representada com o nosso olhar também. Esse olhar brasileiríssimo. Direto de uma experiência que temos na nossa vida, ligando às nossas raízes que forjam quem somos. Tirar o olhar de cima e se incluir no contexto é muito importante. Então, para falar do nosso chão, como essa virtude pode ser reinterpretada à luz dos nossos saberes, sem reduzir essa cultura a mero enfeite ou a um discurso barato de cush, vamos começar assim. Lá no início da conversa, já falamos bem de como os nossos ancestrais nos ensinaram a pensar sobre causa e ordem quando eu citei Exu, certo? Mas vamos pensar também nos ensinamentos da capoeira, por exemplo, onde a queda é coreográfica. E o praticante sabe cair. Ele sabe se levantar com ginga.
Não se nega o tombo na capoeira. Ele é incorporado ao movimento. Isso nos ensina sobre resiliência, que não é uma coisa rígida, mas é flexibilidade e destreza diante da adversidade. Os nossos mais velhos sempre nos ensinaram a perceber uma coisa. Pelo menos eu já aprendi isso com muita conversa entre os mais velhos. O entendimento que minhas ações no mundo reverberam nas coisas e no mundo ao redor. O cuidado com as plantas, com as pessoas, com a família, com a comunidade precisa ser de igual importância, pois somos um espelho do grupo inteiro. Algo parecido como o que chamam de Ubuntu, que vem dos povos que falam Banto. Com essa ideia, a sua queda não é só sua, ela reverbera na comunidade. E na comunidade que você encontra a mão para se levantar também. Porque a cura também é coletiva. Então, é fundamental aqui não fazer apropriação estética. Não se trata de pegar um nome de Exu ou da capoeira como um símbolo bonito para um texto de autoajuda. Trata-se de estudar, de reconhecer as origens, de se aproximar com respeito. A responsabilidade social ao falar dessas tradições é não apagar a história de luta e resistência dos corpos que as sustentam. E nem de fazer apologia religiosa também. Os assuntos citados são saberes culturais aqui. E são nossos. E de livre acesso à comunidade brasileira. Então, deixa seu preconceito de lado e fora da conversa quando a gente estiver falando assim. Como posso eu olhar para o meu território, para o lugar de onde vim e encontrar a essência viva dessa virtude? Eu consigo ver na mãe solo, que com pagamento atrasado improvisa um jantar com o que tem e inventa um riso para o filho na mesa. Ela cai todo dia e todo dia ela se reinventa. Eu vejo no artista da periferia que tem seu trampo barrado e que ouve um não e transforma a frustração em estética depois. A gente que vem das margens sabe que a queda é parte da paisagem, que a queda está no caminho, às vezes mais duras, às vezes nem tanto. O que a Virtudes do Mago propõe é que a gente use os nossos conhecimentos não para se acostumar com o chão, mas para construir a partir dele. Uma dança que o sistema não espera que a gente saiba dançar, mas que a gente está dançando assim mesmo. A pedagogia da queda não é sobre glorificar o fracasso, mas é sobre resgatar a humanidade que existe em errar, em escolher se reerguer. Vimos que ela tem raízes em Camus, nos estoicos, nos contos vindos até de terreiro e na psicologia também. Vimos que na prática é a coragem de admitir o compromisso de reavaliar e a sabedoria de recomeçar. E mais, que ela precisa ser praticada com um olhar crítico para não virar um discurso de opressão. O convite que fica é para você encarnar essa virtude na sua vida, mas sem fazer dela uma nova máscara, tá bom? A caminhada é de um aluno e não de um mestre. É a ética que nos guia, não uma intimidade fixa, não uma identidade fixa. É um troféu, nem um troféu que a gente conquista e pendura na parede. Ética é movimento. É o exercício diário de autovigilância para se manter no caminho, sem se corromper. É a responsabilidade que nasce do poder que cada um tem sobre a própria história. Cair é inevitável. Aprender a arte de se levantar é a verdadeira virtude. Até a próxima. Eu encontro você no próximo passo da nossa jornada. Se cuida.